Então, irmãos, aqui o estudo é em 1 Reis, capítulo 18, o pão, o sábado e o 7. O testemunho do número 7. O que tem a ver o número 7 nas Escrituras? É desse tema que nós vamos tratar dentro deste capítulo e dentre outros. Então vamos começar a meditar nesse estudo. E sucedeu que, depois de muitas manhãs, a palavra de Iau veio a Eliau no 3º ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Eliau mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadiel, o mordomo. Obadiel temia muito a Iau, porque sucedeu que, destruindo Jezabel e matando os profetas de Iau, Obadiel tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Veja que eles ficaram sem casas, sem suas moradias, ficaram como nômades, morando em cavernas. Entende? Porque a cova e sustentou ali com pão e água. Veja que não é uma cerimônia religiosa, mas é um alimento, é uma refeição hebraica, costume deles. Então vamos lá. E disse Acabe a Obadiel: Vai pela terra e todas as fontes de água, e a todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas, e não estejamos privados dos animais. E repartiram entre eles a terra em si, para passarem por ela. E Acabe foi à parte por um caminho, e Obadiel também foi à parte, num outro caminho, sentidos opostos. E estando, pois, Obadiel já a caminho, eis que Eliau o encontrou, e o reconhecendo, conhecendo a ele, prostrou-se sobre o seu rosto em terra e disse: És tu o meu profeta Eliau? Veja bem que ele reconheceu que era o profeta Eliau, e era difícil alguém achar Eliau. Agora vocês vão entender por que existiu o arrebatamento de Eliau, que ele era tirado de uma parte para outra força, e por que era difícil encontrar Eliau. Veja bem, porque ele era um profeta. Eliau e os profetas só apareciam para o rei para dar recados de algo. Correto, irmãos? Fica bem claro isso. Disse-lhes eles: Sou eu mesmo. Vai e diz ao teu rei: Eis que aqui está Eliau. Porém ele disse: Em que eu pequei, para que se me entregues ao teu servo na mão do Acabe, para que ele me mate? Assim como vive Iau, entende, irmão? Assim como vive Iau, disse Eliau, que não houve nação nem reino aonde o meu rei Acabe não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: Aqui não está, então juramentava os reinos e nações, e eles te não tinham achado. E agora dizes tu: Vai, diz ao rei Acabe, que está aqui Eliau, e poderia ser que eu, apartando-me de ti, a presença de Iau te tomasse, não sei para onde, e vindo eu não te acharia. Presta atenção, irmãos. A fama de Eliau era dele ser retirado de um lugar para o outro, sempre para fugir dos teus inimigos. Então, por isso que o exército de Acabe não achava o profeta Eliau. Então você vê que não foi aquele arrebatamento carruagem de fogo único. Ele já havia sido arrebatado outras vezes. E eu vou reler para você. E o exército do Acabe andou procurando você por todos os lados, não te encontrou. E agora dizes tu: Vai, diz ao teu rei, eis que Eliau está aqui, e poderia ser que, apartando-me eu de ti,
a presença de Al te tomasse não sei para onde, e vindo eu não te encontrasse. Irmãos, está aqui a mais pura evidência que Elial não foi arrebatado somente na carruagem de fogo, irmão. Ele era levado constantemente para qualquer lugar. Então me apartando de ti, e a presença de Al te o tomasse, não sei para onde, e vindo eu dar as boas novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Prestou atenção que era um costume de Elial ser arrebatado e levado para outro lugar? Porém, o teu servo teme a Elial, desde a mocidade. Porventura, não disseram o meu rei, o meu profeta, o que fiz? Quando Jezabel matava os profetas de Al, como escondi 100 homens e profetas de Al, 50 e 50 numas covas, e sustentei com pão e água, e agora dizes tu, vai e diz ao teu rei, eis que Elial está aqui, ele me mataria. E disse Elial, né? Hoje me mostrarei a Acabe. Então foi Obadiel encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe encontrar-se com Elial. E agora dizes tu, vai, diz ao teu rei, eis que Elial está aqui, e ele me mataria. Disse Elial, dize ao rei, vive Al dos exércitos, perante cuja face estou. Cuja face estou, deveras. Hoje me mostrarei a Acabe. Então foi Obadiel encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe encontrar-se com Elial. E sucedeu que, vendo Acabe e Elial, disse-lhe, és tu o perturbador de Shaal? Ou seja, o profeta ainda foi chamado de perturbador. Então Elial disse, eu não tenho perturbado a Shaal, Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos de Al, e seguiste os Balaíns, nomes estes, Elohim, Eloá, Adonai, Javé, El Shaddai, Yavé e Deus e Zeus. Tem adorado esses ídolos. Então deixaste os mandamentos de Al e seguiste os Balaíns. Agora, pois, envia junto a mim todo Israel no Monte Carmelo, e 50 profetas de Baal, e 400 profetas de Aserá, e que comem da mesa de Jezabel, do sistema religioso. E então enviou a Acabe os mensageiros e a todos os filhos de Shaal, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então enviou Acabe os seus mensageiros a todos os filhos de Shaal, e ajuntou os profetas e no Monte Carmelo. Então disse Elial, se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre os dois pensamentos? Arrebatamento ou sétima trombeta? Arrebatamento ou sétima trombeta? Domingo ou sábado? Lilith ou Eva? Se Ial é o Criador, seguiu, se Baal seguiu, porém o povo não respondeu nada, cheio de dúvidas. Então disse Elial ao povo, só eu fiquei por profeta de Al. E os profetas de Baal são 450, ou seja, a maioria. Então tem ali as trevas exteriores, coisa do sistema religioso, a ceia de Semiramis, da igreja católica. Tem uns aí que se dizem de Al, mas estão participando da meja de Belzazar e de Jezabel. Qual que é o holocausto hoje? Será que eles vão subir no arrebatamento? Será que Al vai aceitar o holocausto? Ou será que eles vão ficar mais uma vez? Então prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, ó Baal, responde-nos. E não havia voz, nem quem respondesse. E saltaram sobre o altar que tinham feito. Tinham embaixo do altar um sacerdote de Baal para atear fogo,
mas uma cobra veio e picou e ele morreu. Então, quando eles clamavam, mas Ial mandou uma serpente para que picasse ele e ele morresse. Então, frustrou-se os planos dos Balaíns, os enganos. E sucedeu que, ao meio-dia, Elial zombava deles. Cadê o tal arrebatamento secreto? E dizia, clamai mais alto, em altas vozes, porque é que Baal está dormindo. Pode ser que estejam falando, ou que tenham alguma coisa para fazer, ou intenta alguma coisa, alguma viagem. Porventura dorme e despertará ele? E eles clamavam e grandes vozes e atalhavam com suas facas, com suas lancetas, conforme o seu costume, até derramar sangue sobre eles. Sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém, não, e houve um basta de Elial. Vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse, só Ial é o Criador, só Ial é o Criador. E Elial lhes disse, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram a mão a Baal, e nem eles escaparam com vida. E Elial os fez descer até o ribeiro de Quissol, e ali matou todos eles. Então disse Elial a Acabe, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e beber. Mas Elial subiu ao cume do monte para orar. E inclinou-se por terra, meteu-se o rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar, de onde virá a besta, olha só. Subiu e olhou, e disse, não há nada. Então ele disse, toma lá 7 vezes, torne lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse, eis que eu vejo uma pequena nuvem, como a mão de um homem, à volta de Alcha no final das trombetas, na 7ª, subindo do mar. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Então Elial ainda avisou Acabe que a chuva ia chegar, que a chuva que ia trazer vida para Yal-Shalaim, que estava em 7 anos de fome e devastação. E agora é a grande tribulação, 7 anos de devastação, no final a mão do tamanho de um homem, a mão do tamanho de um... A nuvem com a mão do tamanho de a mão de um homem. Isso é a volta de Yahshua, o Mashiach. Então Elial, então disse ele ao povo, só eu fiquei dos profetas e os profetas de Baal. São 450 homens, a maioria sempre segue o erro e as facilidades. Deem-nos, pois, 2 bezerros, Yahshua e Jesus, e eles escolheram para si um bezerro, e dividiram em pedaços, e estando Yahshua em 2, ensinam o correto, e a multidão ensina as heresias e mentiras. O Jesus ou Yahshua, ou do sistema religioso, segue a Baal, ou põe uma lenha, porém não alimentam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não alimentei em fogo. Então invoque o nome do seu ídolo, e eu invocarei o nome de Yahweh. Há de ser que o ídolo ou o Yahweh que responder será o Criador. Todo o povo respondeu e disse, é bom esta palavra. E disse Elial, e os profetas de Baal, escolhei para vós um dos bezerros, preparai primeiro, porque sois muitos, invocai o nome de vosso ídolo. Não me metas fogo. Tomaram bezerro, lhes deram, e prepararam e invocaram o nome de Baal por toda a manhã, e nada de Baal responder. E ao redor do altar, ainda até o rego encheu de água.
Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elial chegou e disse: Ó Ial, Criador de Abraão, de Isaque e Israel, manifesta hoje que tu és o Criador em Israel, e que eu sou teu servo, e que, conforme a tua palavra, que é a Torá e os mandamentos, fiz todas estas coisas. Responde-me, Ial, responde-me, para que este no povo conheça que tu, ó Ial, és o Criador, e que tu fizeste tomar o seu coração para vós, e que fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Ial e consumiu o holocausto, que representa Yalcha, e a lenha, que representa o povo, e o que estava no rego, porque e as pedras. Responda-me, Ial, para que este povo conheça que tu és Ial, o Criador, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu, da parte de Ial, consumiu o holocausto que representa Yalcha, e a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água do rego, e porque Ialdim, não é, prega o arrebatamento secreto ou das primícias e nada aconteceu. Por que eles dizem que vai ter um arrebatamento e erram sempre, e Ial não responde essa petição deles, essas profecias? Por quê, hein? Por isso que faz pessoas escarnecer do nome de Ial, porque todos conhecem a história de Baal. Então, certamente eles vão referir ao título Baal, nosso Criador. Isso é uma blasfêmia, isso é um pecado. Então veja, com 14 segundos, Ial respondeu à oração do profeta Elial. E o arrebatamento secreto, já estão dizendo aí, desde 2017 nada acontece. Será que está dormindo? O que aconteceu com as primícias? Por que não repararam o altar de Ial? Porque ensinam mentiras e falam até da Torá, mal da Torá e dos 10 do sábado. E o da Torá e do sábado, guardando o domingo e a ceia católica. O que vendo todo o povo viu, caiu os seus rostos em terra e disse: só Ial é o Criador. Só Ial é o Criador, só Ial. Ial não se deixa escarnecer e nem envergonhar o seu nome. E houve manjares e se oferecesse, não é? Porém não houve nem resposta, nem alguma resposta para os profetas de Baal. Então Elial disse em todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou-se a ele. E reparou o altar de Ial que estava quebrado, porque as tribos de Israel estavam abandonando o primeiro mandamento, amar a Ial, e estavam violando os mandamentos. E Elial tomou as 12 pedras, conforme o número das tribos de Israel, filho de Jacó, ao qual veio a palavra de Ial. Primeiro ele fez um reparo e juntou as tribos de Israel para olhar para os 10 mandamentos da Torá. Tem que haver um conserto, tem que haver uma restauração. Não é bagunçado, não é trazendo nada do sistema religioso. Então Elial tomou 12 pedras, que representam o número dos tribos de filhos de Jacó, e ao qual veio a palavra de Ial, dizendo: Israel será o teu nome. E com todas aquelas pedras edificou o altar em nome de Ial, Torá. Depois fez o altar em nome de Ial, a Torá. Depois fez um rego e em redor do altar uma largura e as 2 medidas de semente. E então armou a lenha, que representa o povo, dividiu o bezerro em 2 pedaços e pôs sobre a lenha. O bezerro representa Yalcha. Então disseram: enchei a água os 4 cantos do cântaros, que representam o de rei Vav e rei Ial, derramai sobre o holocausto, Yalcha. O nome está sobre Yalcha e sobre a lenha. E disse: fazei segunda vez, e fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei pela terceira vez, e fizeram pela terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e ainda até o rego encheu-se. Mas quando o fogo de Ial desceu, não teve água que conteve a presença de Ial. Restauração. Então ele disse: olha para a banda do mar das nações, onde virá a besta.
Subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, torne lá 7 vezes. Sucedeu que a 7ª vez disse, eis que eu vejo uma pequena nuvem, como a mão de um homem. E a volta de Alcha no final da sétima trombeta. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram, que era o sinal com as nuvens e o vento forte, veio a grande chuva. E Acabe subiu do carro e foi para Jezreel. A mão de Ial estava sobre Elial, a qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezreel. Você vê que Elial tinha uma presença tão forte de Ial, que Acabe montado em cavalo, numa charrete, num carro, que era geralmente 4 cavalos, Elial correu do lado dele. Então Elial não era um homem normal, ele tinha um poder de ir para um lugar para o outro, por isso que o exército de